vocês abrissem lá em Efésios 5:18. Amém? Vou começar lendo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela água, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, gente, eu queria falar hoje uma palavra que eu vi esses dias e que, caramba, queimou muito no meu coração. Porque nós, como igreja, a gente busca um avivamento, a gente busca ser cheios do Espírito Santo. Só que a palavra nos responde como ser cheios do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é você rodar, é você falar em línguas na igreja, é você chorar. E tudo isso está envolvido também, porque dá para ter experiências sobrenaturais com Deus no meio do culto, na igreja, mas não se limita a isso. O Senhor não se limita aos nossos cultos de domingo e terça-feira, não se limita às nossas reuniões. O Senhor, Ele está todos os dias querendo nos encher do Espírito Santo. Então, aqui vem essa pergunta: como ser cheio do Espírito Santo? Paulo, ele fala aqui exatamente, ele dá as instruções de como ser cheio do Espírito Santo. Ele fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele fala enchei-vos, não como se a gente fosse um copo e o Senhor fosse um líquido e ele derramasse sobre nós. Não, o Espírito Santo não é um líquido, o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona com nós. Então, quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente é plenamente cheio dele. A gente não pode ser cheio pela metade. Não tem como, ou você não é cheio do Espírito Santo, ou você é cheio do Espírito Santo. Não tem como ser pela metade, porque quando o Senhor vem, ele tem domínio total sobre nós. Não tem como ele ter domínio pela metade da sua vida. Se ele tem pela metade, é porque ele não tem. Então, eu queria dizer para vocês que Paulo, aqui nessa carta aos Efésios, ele fala que não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Por quê? Ele faz esse paralelo com alguém bêbado. Porque alguém bêbado está o quê? Cheio de bebida. E quando você vê alguém bêbado, essa pessoa está sendo controlada pela bebida. As ações dela são guiadas pela bebida. Ela fala como alguém bêbado, ela fala como alguém que está sendo guiado pela bebida. Tanto assim como alguém cheio do Espírito Santo, alguém que está cheio do Espírito Santo, as suas falas vão ser guiadas pelo Espírito Santo, o seu andar vai ser guiado pelo Espírito Santo, o seu dia a dia vai ser guiado pelo Espírito Santo. É isso que é ser cheio, não é você falar em línguas, não é você rodar, não é você usar um coque e dizer, oh glória, é você simplesmente ter as suas ações controladas pelo Espírito Santo, e não por você mesmo, ou pela bebida, mas pelo Espírito Santo, sendo plenamente cheios dele. E aqui, Paulo, ele nos dá as instruções de alguém que é cheio do Espírito Santo. E ele fala assim com a gente: falando entre vós, com salmos, no verso 19, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, o que quer dizer isso? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando. É no momento de culto, no momento de adoração aqui, no momento da palavra, quando a gente está falando da palavra uns com os outros, quando a gente está louvando ao Senhor juntos, assim nós estamos cheios do Espírito Santo. O Senhor, Ele vai nos encher nesses momentos. E falando aqui de cânticos e espirituais, Ele fala: louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais não é uma música que fala sobre você, não é uma música que diz que Deus vai te dar tudo o que você quer. Hinos espirituais são hinos que estão de acordo com a palavra de Deus, são hinos bíblicos, hinos que estão
tá tudo aqui. Não são hinos que alguém inventou, porque Deus vai fazer acontecer. Eu sou mais do que vitorioso porque eu posso, porque eu tenho poder. Não, é tudo sobre o Senhor, não é nada sobre nós. Então um hino e um cântico espiritual que faz a gente ser cheio do Espírito Santo é um hino bíblico, é um hino completamente pautado na palavra. Então assim, se você quer ouvir outras músicas que falam sobre você mesmo, para glorificar a si mesmo, fica à vontade, mas saiba que você não vai ser cheio do Espírito Santo, porque só é cheio do Espírito Santo quem canta hinos e cânticos espirituais que são pautados na palavra do Senhor. E assim, para a gente ser cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, primeiro de tudo, antes mesmo dos hinos e cânticos espirituais e das outras coisas que eu vou falar, a gente precisa nos despedir do velho homem. E Paulo, ele vai falando disso, que a gente não pode mais nos vestir com as nossas roupas velhas. No momento em que a gente se converte, que a gente conhece a Cristo, a gente tem que nos despir do nosso velho homem. Se despir literalmente, você passou o dia inteiro com uma roupa, essa roupa está suja, suada, fedendo, e você literalmente tira ela e coloca uma roupa nova, uma roupa cheirosa, uma roupa bonita, confortável para você. E isso é literalmente se despir do velho homem. Você se despir das suas vestes sujas, das suas vestes pecaminosas, das suas vestes que não tem nada a ver com Cristo, e você se vestir com o manto de santidade, porque o Espírito Santo, ele é santo, já diz o nome, santo. Então quem está cheio do Espírito Santo vive uma vida em santidade. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você não vive uma vida de santidade. Não tem lógica uma coisa com a outra. Como que você vai ser cheio do Espírito Santo se você mesmo não está se santificando? Não bate, gente, não bate. Então você tem que se despir do velho homem. Você tem que estar completamente vestido com as roupas novas de Cristo. Então assim, se você bebia, hoje você não bebe mais. Se você fumava, hoje você não fuma mais. Se você mentia, hoje você não mente mais. Porque isso é você se despir das suas velhas ações, daquilo que você fazia antes de conhecer a Cristo, e você vestir as atitudes de Cristo. Cristo, ele mentia? Não, ele falava a verdade. Cristo, ele batia nos outros? Não, na verdade, ele amava os outros, ele abraçava os outros, ele era carinhoso. Então assim, se você tem algo na sua vida que você ainda não se despiu do seu velho homem, de atitudes que você tinha antes de você conhecer a Cristo, eu te convido hoje a vocês jogar fora completamente de uma vez por todas e se vestir com as novas atitudes de Cristo. E aqui, não precisa abrir, no capítulo 4, no verso 25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns do outro. Irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos o que é bom e tenha com o que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, gente, isso é viver uma vida de santidade. É você não falar palavras torpes, mas da sua boca saírem palavras de vida. Isso é você ter uma vida santa. É você mentir. Hoje você não mente mais, mas você não só não mente mais, mas você fala a verdade. Antes você roubava, você não rouba mais, mas não só não roube, mas como você dê aos necessitados. Então assim, tem uma diferença enorme de quem você tem que ser antes de Cristo e depois de Cristo. E se você não fez essa diferença ainda na sua vida, é porque você ainda não se despiu do seu velho homem. Então hoje, você mesmo, eu te convido a você se despir completamente do velho homem, deixar todas as suas atitudes antigas para trás, as atitudes que você sabe que não agradam ao Senhor. Joga tudo fora hoje e se vista com as roupas novas do Senhor. Se vista com atitudes de que Cristo faria. Antes de você fazer qualquer coisa, você fala o que Cristo faria nessa situação, o que Jesus faria. Porque isso você vai estar vivendo em santidade. E novamente falando sobre o que Paulo falou, de falando entre vós com salmos, entoando louvor de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ele fala isso porque, um desigrejado não tem como ele fazer isso aqui. Então não tem como ele ser cheio do Espírito Santo. E como é que ele vai falar da palavra do Senhor? Como é que ele vai cantar hinos espirituais entre os irmãos se eles não estão na igreja? Então é justamente para isso que serve a congregação. É justamente para isso que serve a comunhão entre os irmãos. É nesses momentos que a gente está junto que o Senhor, ele nos enche. A gente fica cheio do Espírito Santo. Então alguém que não frequenta a igreja, que não vai
para a casa do Senhor, que não tem compromisso com as coisas de Deus, não pode ser cheio do Espírito Santo, gente. Porque não tem como falar entre vós com salmos e entoar louvores se você está sozinho na sua casa, só falando, ai não, eu sou suficiente, ai não, a igreja sou eu. Não tem como, gente. A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, feito para glorificar o nome dele. E quando nós glorificamos o nome dele juntos, é que ele nos enche com o Espírito Santo. Em segundo lugar, eu queria falar... terceiro lugar, eu queria falar sobre gratidão contínua. Aqui no verso 20 do capítulo 5, ele fala: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, não tem como o Espírito Santo encher alguém que já está cheio de reclamação, cheio de mágoa, cheio de murmuração no coração, que não é grato por nada do que tem, só sabe reclamar, só sabe murmurar, só sabe ser ingrato por tudo. Deus não tem como encher alguém do Espírito Santo, alguém que já está cheio de si mesmo, cheio dessas coisas mais do mundo. Mas alguém que está cheio do Espírito Santo é alguém grato. Você vê alguém cheio do Espírito Santo é alguém que está passando por uma dificuldade, é alguém que está passando por um momento péssimo na vida, alguém que, sei lá, perdeu um ente querido, perdeu um membro do corpo, alguém que está passando por uma dificuldade financeira, mas você vê essa pessoa sendo grata a Deus, falando: glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele é digno. É isso que é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. É alguém ser grato continuamente, todos os dias, independente das situações. Ah, mas tem tanta coisa ruim acontecendo comigo, tem tanta coisa horrível acontecendo na minha vida, eu tenho todos os motivos do mundo para ser ingrato. Mas é aí que a gente vai lá para Romanos 8:28. Não precisa abrir, é Romanos 8:28, onde diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, até mesmo o mal o Senhor transforma em bem. Até mesmo as maiores desgraças que acontecem na sua vida cooperam para o seu bem, porque Ele sabe de todas as coisas. Então, se você crê nesse versículo, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então você vai ser uma pessoa grata. E sendo uma pessoa grata, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E Paulo, ele continua falando no verso 21 do capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E ele, nos próximos capítulos, ele vai especificar esse sujeitando-vos uns aos outros. Como assim sujeitar uns aos outros no temor de Cristo? Se sujeitar a quem no temor de Cristo? Ele vai explicando nos próximos versículos. E ele fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, em tudo, sejam submissas ao seu marido. Então, as mulheres casadas, como que elas podem ser cheias do Espírito Santo? Como que isso evidencia que elas estão cheias do Espírito Santo? Como que elas se sujeitam uns aos outros no temor de Cristo, como diz o verso 21. É como? Se sujeitando ao seu marido, respeitando o seu marido e tendo ele como cabeça da casa. Assim, por muitas vezes, eu ficava indignada com esse versículo, que eu falava: como assim? Como assim ser submissa? Como assim? Eu vou ter que ficar obedecendo o cara que eu nem vivi a vida toda com ele? Como assim? Que absurdo. Mas... isso porque eu nem casei, tá? Mas o Senhor... calma aí, tio Ângelo, calma aí. Mas o Senhor, Ele tem me mostrado o que é a submissão. Não é o marido ser um cara tipo um senhor de um escravo, mas é ser alguém que ama a igreja, porque nós somos submissos a Cristo. E ser submisso a Cristo é ruim? Não, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se o seu marido é o cabeça da casa e o cabeça dele é Cristo, então as decisões que ele vai tomar vão ser boas. Então, tudo vai ser pleno. Você apenas precisa respeitar as decisões dele e ser sábio na sua casa. Não tem, tipo, outra, não é porque você é uma escrava. Pelo contrário, você está sendo cuidada e amada. Então, assim, não adianta se você for uma mulher, sei lá, da intercessão, você usa coque, gira no manto, fala em línguas e faz aleluia no culto. Isso não mostra que você é cheia do Espírito Santo. O que vai mostrar se você é cheia do Espírito Santo é se na sua casa você respeita o seu marido. É se na sua casa você submete as decisões dele. É você segue a palavra, porque está escrito aqui na palavra.
para você respeitar ele. É como você trata o seu marido em casa. Isso que vai dizer se você é uma mulher verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Porque você pode fazer o que for aqui. Você pode rodar, você pode ter o coque, você pode ser o charabacanta. Mas não adianta, porque isso não vai te tornar uma mulher cheia do Espírito Santo. O que vai evidenciar se você é cheia do Espírito Santo ou não é se você respeita o seu marido. E aos maridos também, porque não é só as mulheres. Calma aí, tio Ângelo, calma aí. Aos maridos também, como que eles cumprem esse verso 21? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Verso 21 do capítulo 5. Como que eles cumprem isso? Aqui diz: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, assim, o jeito que você mostra que você é um homem cheio do Espírito Santo não é se você toca um instrumento aqui e na hora você fala, ai, aleluia, e chora e tudo, e você vem, prega a palavra, usa um terno e fala, aleluia, paz do Senhor, irmãos. Não é assim que você mostra que você é um homem cheio do Espírito Santo. Isso não vai evidenciar que você é um homem cheio do Espírito Santo. O que vai evidenciar, se você é um homem cheio do Espírito Santo, é como você trata a sua mulher em casa. Você tem amado ela verdadeiramente? Você tem amado ela não só com o seu amor, mas com o amor de Cristo. Cristo, ele morreu pela igreja. Ele tomou açoites pela igreja. Tudo isso por nós. Você tem amado sua mulher desse jeito? É isso que vai dizer que você é cheio do Espírito Santo ou não. Se você não tem amado a sua mulher como Cristo amou a igreja, então, eu sinto muito, mas você não é um homem cheio do Espírito Santo. Mas dá tempo de mudar. Agora aos jovens, no caso eu. Não somos casados, então ainda não temos que amar ou que sujeitar ao marido. Mas como que a gente deve ser cheio do Espírito Santo? O que evidencia que a gente, que não é casado, que é jovem, que é filho, o que evidencia que a gente vai ser cheio do Espírito Santo? Como que a gente também cumpre o verso 21? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como que a gente faz isso? No capítulo 6, no verso 1, e esse eu quero que vocês abram. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então você, jovem, que é filho, não casou ainda, como que você evidencia que você é verdadeiramente cheio do Espírito Santo? Não é se você vive na igreja aqui, se você dança, se você canta. O que evidencia se você é cheio do Espírito Santo é se você obedece aos seus pais e não só obedece, como honra eles. E assim, isso é algo difícil para mim falar, porque eu sou bem complicada de obedecer. Mas, gente, eu sou ser humano também, né? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho buscado cada dia mais obedecer a eles. Por mais que na hora eu não queira, na hora eu esteja cansada, eu busco sempre obedecer a eles e honrar eles com o melhor que eu posso. Porque é isso que a palavra de Deus manda. Então, se eu desobedecer a eles, eu não estou desobedecendo a eles em si, mas eu estou desobedecendo a palavra de Deus. Então, não tem como eu ser cheia do Espírito Santo em desobediência, tanto a eles quanto à palavra de Deus. O que mostra se eu sou um jovem cheio do Espírito Santo é isso, algo básico da vida. Honrar o pai e a mãe e obedecer a eles. Mas aos pais também. Os pais... Como que os pais fazem isso também do verso 21, que é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, como eu já falei várias vezes. Eles fazem isso cumprindo o verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que quer dizer isso aqui? Você... Primeiro, como ele falou, não provocar a ira dos seus filhos, mas antes você criar eles na disciplina do Senhor. Então a sua criação com os seus filhos deve ser de acordo com a palavra, não de acordo com o que você viu na internet, com o que você acha melhor, de acordo com o que você foi criado.
mas você criar os seus filhos de acordo com a disciplina do Senhor que está na palavra de Deus. Vocês pais podem ser um casal assim que um toca, outro canta, outro está lá na projeção, outro está lá na portaria, outro está lá rodando, outro está na intercessão, mas não adianta. O que vai mostrar se vocês estão andando em santidade, se vocês estão cheios do Espírito Santo, é a maneira como vocês criam os seus filhos. Então, o que evidencia isso é a disciplina que você traz com os seus filhos. Porque se você cria os seus filhos de qualquer maneira, se você cria os seus filhos sem mais nem menos, nem ligando para eles e nem ligando principalmente para a palavra do Senhor, então você não é cheio do Espírito Santo. Agora, aos que trabalham, estudam e esse tipo de coisa também tem como a gente evidenciar ser cheio do Espírito Santo no nosso dia a dia. E aqui no verso 5 do capítulo 6 diz: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então Paulo ele fala que aqueles que são servos, aqueles que são vindo para os nossos dias, funcionários de uma empresa, aqueles que estão trabalhando em algum lugar em conjunto com alguém, você tem que ser o melhor funcionário da sua empresa. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você é o pior funcionário, o mais preguiçoso, que não faz nada, ou que está prestes a ser demitido. Porque alguém que é cheio do Espírito Santo faz tudo com excelência, faz tudo como se fosse para o Senhor e não para os homens. Porque está escrito aqui, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então você que trabalha, seja o melhor funcionário do seu trabalho, porque isso vai mostrar para as pessoas que você é cheio do Espírito Santo. As pessoas vão olhar para a sua vida e elas vão ver que você é diferente lá no seu trabalho, que você é cheio do Espírito Santo, que você reflete a Cristo, justamente por você ser o que faz tudo com mais excelência. Eu ouvi uma história de um funcionário de uma igreja não, de um funcionário de um lugar que ele tinha uma igreja, ele era cristão e tal, e ele foi falar com o pastor dele: poxa pastor, me demitiram que não sei o que, fulaninho me demitiu no meu trabalho lá, estou sendo perseguido por amor a Jesus, e não sei o que. Aí o pastor falou: ué, mas esse irmão que é o seu chefe, ele não é daqui da igreja? Como é que ele te demitiu? Aí falou: pois é, eu estou sendo perseguido, aquele menino não ama Cristo não, que não sei o que. Aí o pastor falou: tá bom, vou orar por você. Orou por ele e falou: não, Senhor, conceda um novo trabalho para ele, dê graça para ele e tal. Acabou a conversa, o cara foi embora, o pastor ligou pro irmão da igreja que tinha demitido ele e falou: irmão, por que você demitiu o irmão da igreja aqui? É nosso irmão em Cristo, por que você demitiu ele? Não tem sentido. Aí ele falou: pastor, ele era o pior funcionário aqui da empresa. Era preguiçoso, chegava atrasado, fazia tudo mal feito, não tinha os horários certos, não cumpria com o trabalho dele, por isso que eu demiti. Então assim, aquele cara definitivamente não era cheio do Espírito Santo, porque ele não mostrava a glória de Deus através do trabalho dele. E assim, nós, como crentes, eu imagino que cada um aqui queira ser cheio do Espírito Santo, amém? Como cada um aqui cheio do Espírito Santo, o que nós devemos fazer? Nós devemos ser os melhores funcionários nas empresas, os melhores patrões nas empresas, se você for patrão de uma empresa, os melhores alunos da escola, os melhores alunos da faculdade. Você tem que fazer tudo com excelência, como se fosse para o Senhor. Isso vai evidenciar para as pessoas de fora que você é cheio do Espírito Santo. Isso vai mostrar, refletir a glória de Deus para ela. E assim, se você está na sua escola, mas você é o pior aluno, você cola, você não entrega trabalho nenhum, você tira as piores notas porque você não estuda nada, você faz um monte de besteira na sua escola, vai direto para a coordenação briga com você. Como que você vai mostrar para os seus amigos que você é cheio do Espírito Santo? Como que você vai refletir Jesus para a vida deles? Como que eles vão ver Jesus em você? Eu não imagino Jesus sendo o pior aluno da escola. Pelo contrário, eu imagino Jesus pregando as boas novas, mas ao mesmo tempo sendo o aluno mais dedicado de todos. Eu imagino Jesus com as melhores notas. Eu imagino Jesus sendo o melhor, o funcionário do mês no trabalho. Porque ele fazia tudo com excelência. Ele mesmo sendo Deus tomou forma de servo. Por que a gente não pode tomar forma de servo também? Então assim, se você é aluno, trabalha, é patrão, qualquer coisa,
demonstre para os outros, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas da escola, que você é cheio do Espírito Santo, fazendo tudo com excelência. É isso que demonstra que você é cheio do Espírito Santo. E uma coisa também muito interessante que eu descobri sobre a carta dos Efésios é de que Paulo escreveu essa carta para a igreja lá em Éfeso. A igreja de Éfeso está escrito em Atos que eles viveram um grande avivamento. Então, assim, pessoas se converteram, pessoas que eram de outras religiões queimavam os seus livros de magia, esse tipo de coisa, tudo para poder seguir ao Senhor. E as pessoas foram cheias do Espírito Santo. O livro de Atos, ele vai falar que houveram milagres extraordinários. É a única vez que fala que houveram milagres extraordinários lá no livro de Atos, justamente na igreja de Éfeso. Mas mesmo assim, sabe, mesmo eles sendo cheios do Espírito Santo, 4 anos depois, Paulo escreve uma carta para eles falando: enchei-vos do Espírito Santo. Por que será que Paulo fez isso? Eles já não eram cheios do Espírito Santo? Com aquela experiência sobrenatural, com o avivamento que eles viveram? Porque o avivamento, a experiência sobrenatural que a gente tem num dia, num culto, não é suficiente para, regrar a nossa vida cristã. Não é suficiente para que nós sejamos cheios todos os dias, para que nós sejamos plenamente cheios. A experiência que você teve com Deus há 4 anos atrás, ela não vai sustentar a sua fé. O que vai sustentar é se você for cheio do Espírito Santo todos os dias. Então, assim, Paulo ele escreve essa carta aos Efésios, porque mesmo eles tendo vivido aquele grande avivamento, tendo visto milagres e maravilhas extraordinários, ainda assim eles precisavam ser cheios do Espírito Santo, porque eles precisavam entender. Paulo escreveu isso para eles porque eles precisavam entender que ser cheio do Espírito Santo não é você vir num culto de domingo e ter uma experiência sobrenatural, não é você ir num culto de mulheres, num culto de homens, num culto de jovens e ter uma experiência maravilhosa e voltar para casa, mas é você ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Então, você sendo cheio do Espírito Santo, isso afeta todas as áreas da sua vida. Afeta o seu casamento, o seu trabalho, o seu relacionamento com seus amigos, o seu relacionamento com os seus pais, afeta a sua escola, a sua faculdade, afeta tudo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, isso faz a diferença nas nossas vidas. E eu queria convidar cada um de vocês hoje a ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Não busquem hoje ser cheios do Espírito Santo somente. Não busquem nas terças, não busquem só nas quartas. Busquem todos os dias ser cheios do Espírito Santo. Porque é nós, sendo cheios do Espírito Santo, que vai acontecer esse avivamento que a gente tanto quer. Nós sendo cheios do Espírito Santo todos os dias. O avivamento pode acontecer no seu trabalho. O avivamento pode acontecer na sua escola. Basta você ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Na sua escola, quando você acordar às 7 da manhã, você acorda pedindo: Espírito Santo, me enche nessa manhã. Eu quero ter atitudes que estejam de acordo com a tua palavra. Eu quero ser a melhor aluna da minha escola, que as pessoas vejam a tua glória em mim e assim elas te conheçam o teu amor, Jesus. Você ora falando isso quando você for para a sua escola, quando você for para o seu trabalho, quando você estiver em casa com seus familiares. Você ora, porque esse ser cheio do Espírito Santo afeta a vida das pessoas ao seu redor. Se você é filho, isso afeta a vida dos seus pais. Se você é pai, isso afeta a vida dos seus filhos. E assim, todos nós podemos viver esse avivamento, esse ser cheio do Espírito Santo. Esse ser cheio do Espírito Santo muda vidas, muda famílias e muda países, muda nações e pode mudar o mundo inteiro. Basta nós entendermos que ser cheio do Espírito Santo não é só rodar, não é só falar em línguas, mas é estar aqui de acordo com a palavra. É cantar louvores, congregar junto, é ser grato continuamente todos os dias, é buscar ao Senhor todos os dias, é ser uma boa esposa, um bom marido ou um bom filho e é ser o melhor em tudo que você faz. É isso que nos demonstra ser cheios do Espírito Santo. E é assim que o avivamento alcança todo o nosso derredor. O avivamento, ele vai nos alcançar, mas o avivamento não é algo que a gente vai viver aqui, é algo que a gente vai viver lá fora. Porque a gente vai ver os hospitais ficando vazios porque as pessoas estão sendo curadas. A gente vai ver os bailes ficando vazios porque as pessoas aceitaram Jesus e não querem mais essa vida. As bocas de fumo ficando vazias porque os drogados aceitaram Jesus e não querem mais nada. É isso que o avivamento faz com a gente. Ele não afeta só a gente, ele afeta os de lá de fora. Avivamento é sobre vidas no altar do Senhor. E para primeiro a gente ter vidas de lá de fora, aqui, aceitando a Jesus e conhecendo o amor dele, primeiro a nossa vida precisa estar no altar. Primeiro a nossa vida precisa ser cheia do Espírito Santo. E é isso que eu queria convidar vocês a ser hoje. Pode se colocar de pé nessa manhã.